No coração de uma região montanhosa, onde o tempo parecia se arrastar em um ritmo próprio, erguia-se a vila de Silvaterra, um lugar de ruas estreitas e casas de pedra, onde o eco de histórias antigas ainda pairava no ar. A vida ali seguia um compasso lento, regida pelas estações e pelas tradições ancestrais. No entanto, pairava sobre a vila uma sombra, um segredo sombrio que ecoava nos sussurros do vento e nas conversas à meia luz. A lenda da casa abandonada. Uma mansão imponente, outrora símbolo de opulência, agora reduzida a ruínas, um farol de mistério e medo. Seus muros, cobertos de era e musgo, guardavam os ecos de um passado trágico. Uma história de ganância, traição e morte que assombrava os sonhos dos moradores de Silvaterra. Nesse cenário de mistério e apreensão, surge a figura de Helena, uma jovem jornalista com um espírito aventureiro e uma sede insaciável por desvendar o desconhecido. Filha de um renomado historiador, Helena cresceu imersa em livros e relatos de épocas passadas, desenvolvendo um fascínio por narrativas que desafiavam a lógica e a razão. Sua curiosidade a levou a se interessar pela lenda da casa abandonada, uma história que a intrigava e a atraía como uma mariposa à chama. Helena não era uma mera observadora, mas uma participante ativa na busca pela verdade, uma exploradora de mistérios que se recusava a aceitar o sobrenatural como explicação final. O fascínio de Helena pela casa abandonada a impulsionava a desafiar os medos e as superstições dos moradores de Silvaterra. Ela via na mansão não apenas um lugar amaldiçoado, mas um enigma a ser decifrado, uma história a ser contada. Sua determinação a levava a ignorar os avisos e as ameaças, a se aventurar nos confins da noite, munida apenas de sua coragem e de sua câmera fotográfica. Helena acreditava que por trás dos boatos e das lendas havia uma verdade mais profunda, uma história que merecia ser revelada ao mundo. Seu objetivo era trazer à luz os segredos da casa abandonada, mesmo que isso significasse confrontar seus próprios medos e demônios. O conflito inicial da narrativa se estabelece quando Helena, decidida a investigar a fundo a lenda da casa abandonada, chega a Silvaterra e se depara com a resistência dos moradores. Eles, imersos em suas crenças e temores, a veem como uma intrusa, uma ameaça à sua paz e tranquilidade. A jovem jornalista se vê sozinha em sua busca pela verdade, enfrentando a hostilidade da população local e a atmosfera opressiva da mansão. A partir desse ponto, a narrativa se desenvolve em torno da jornada de Helena, sua luta contra o medo, sua busca pela verdade e seu confronto com os mistérios da casa abandonada. O primeiro gancho narrativo surge com a descoberta de um antigo diário, escondido em um compartimento secreto da mansão, um artefato que revela os segredos da família Alencastro, os antigos proprietários da casa, e que promete conduzir Helena a um passado de ganância, traição e morte. Silvaterra, a vila que serve de palco para nossa história, é um lugar de contrastes. Aninhada entre montanhas imponentes e florestas densas, a vila exala uma atmosfera de isolamento e mistério. Suas ruas de pedra, desgastadas pelo tempo, guardam os segredos de gerações passadas, enquanto suas casas, com telhados de ardósia e paredes de pedra, parecem ter sido esculpidas na própria paisagem. A vida em Silvaterra é marcada pela simplicidade e pela tradição, onde os costumes ancestrais são preservados com rigor. A comunidade é unida por laços de parentesco e amizade, mas também por um medo ancestral da casa abandonada, um lugar que paira sobre a vila como uma sombra constante. O isolamento geográfico e a forte influência da história local contribuem para a criação de um ambiente propício para o surgimento de lendas e superstições, onde o sobrenatural se mistura com o cotidiano. Helena, nossa protagonista, é uma jovem de 28 anos com uma mente afiada e uma paixão por desvendar mistérios. Sua infância foi marcada pela figura de seu pai, um renomado historiador que a ensinou a valorizar o passado e a buscar a verdade em cada relato. A morte prematura de seu pai, quando Helena ainda era adolescente, deixou uma marca profunda em sua vida, impulsionando-a a seguir seus passos e a se dedicar à pesquisa e à investigação.
Helena possui uma personalidade forte e determinada, não se deixando abater por obstáculos ou ameaças. Sua coragem e sua curiosidade a levam a se aventurar em situações perigosas, sempre em busca de respostas para suas perguntas. Ela vê na lenda da casa abandonada não apenas um caso a ser investigado, mas uma oportunidade de honrar a memória de seu pai e de provar seu valor como jornalista. Os moradores de Silvaterra, por sua vez, são personagens marcados pelo medo e pela superstição. Eles vivem em uma comunidade fechada, onde os laços de parentesco e as tradições ancestrais são valorizados acima de tudo. A lenda da casa abandonada faz parte de suas vidas desde a infância, sendo transmitida de geração em geração como um aviso e uma ameaça. Eles veem Helena como uma forasteira, uma intrusa que ousa perturbar a paz de sua vila e despertar os espíritos adormecidos. Seu medo é alimentado por relatos de aparições e fenômenos sobrenaturais, que reforçam a crença de que a casa é um lugar amaldiçoado. A resistência dos moradores à investigação de Helena cria um conflito inicial na narrativa, que a obriga a enfrentar a hostilidade da comunidade e a se isolar em sua busca pela verdade. A família Alencastro, os antigos proprietários da casa abandonada, é uma presença constante na narrativa, mesmo que seus membros já estejam mortos. Eles são retratados como uma família rica e influente, que construiu a mansão com o intuito de ostentar seu poder e riqueza. No entanto, a ganância e a ambição os levaram a se envolver em rituais macabros na busca por poder e imortalidade. A tragédia que se abateu sobre a família é vista como uma punição por seus atos, uma maldição que se estendeu para além de suas vidas. Os espíritos dos Alencastro permanecem aprisionados na casa, atormentados por seus pecados e buscando vingança contra aqueles que ousam perturbar seu descanso. A história da família Alencastro é o ponto central da narrativa, e seus segredos são a chave para desvendar o mistério da casa abandonada. A descoberta do diário da família Alencastro intensifica a tensão, revelando rituais sombrios e pactos com entidades desconhecidas, aprofundando o mistério da maldição. Helena, ao decifrar as páginas amareladas, percebe que a tragédia não foi um mero acidente, mas uma consequência de atos profanos. O diário também revela a existência de um amuleto ancestral, capaz de quebrar a maldição, mas sua localização é um enigma. A resistência dos moradores de Silvaterra se transforma em hostilidade aberta, culminando em um confronto que isola ainda mais Helena. A atmosfera na casa abandonada se torna mais opressiva, com manifestações sobrenaturais que desafiam a razão e testam a sanidade da jornalista, enquanto um vulto misterioso começa a observá-la nas sombras, sinalizando que ela não está sozinha. O objetivo principal de Helena é desvendar a verdade por trás da maldição da casa abandonada e, ao mesmo tempo, provar seu valor como jornalista. Ela busca não apenas uma história sensacionalista, mas uma compreensão profunda dos eventos que levaram à tragédia da família Alencastro. Para isso, Helena se propõe a seguir as pistas encontradas no diário, a investigar os rituais e os pactos mencionados, e a localizar o amuleto capaz de quebrar a maldição. Seu primeiro obstáculo é a hostilidade dos moradores de Silvaterra, que a veem como uma ameaça e tentam impedi-la de continuar sua investigação. Helena precisa lidar com a resistência da comunidade, a desconfiança e o medo que a cercam, e a sensação de isolamento que se intensifica à medida que ela se aprofunda nos mistérios da casa abandonada. A dinâmica entre Helena e os moradores de Silvaterra é marcada pela tensão e pela desconfiança. Eles se recusam a compartilhar informações, a colaborar com sua investigação e a aceitar sua presença na vila. O medo da maldição e a crença em superstições ancestrais os levam a hostilizar Helena, a tratá-la como uma intrusa e a tentar afastá-la da casa abandonada. Essa dinâmica cria um conflito secundário na narrativa, que obriga Helena a se isolar ainda mais e a confiar apenas em suas próprias habilidades. A relação entre Helena e os moradores de Silvaterra é um reflexo da luta entre a razão e a superstição,
entre a busca pela verdade e o medo do desconhecido. Uma das subplots relevantes que se desenvolve é a história de um antigo morador de Silvaterra, um homem chamado Elias, que possui um conhecimento profundo sobre a casa abandonada e a família Alencastro. Elias é um personagem misterioso e enigmático, que vive isolado na floresta e que parece guardar segredos sobre o passado da vila. Helena descobre sua existência através de um antigo mapa encontrado no diário e decide procurá-lo em busca de ajuda. A relação entre Helena e Elias se desenvolve lentamente, com desconfiança e hesitação de ambas as partes. No entanto, Elias se torna um aliado importante na investigação de Helena, fornecendo informações valiosas sobre a história da família Alencastro e os rituais que eles praticavam. Outra subplot importante é a história do vulto misterioso que começa a aparecer nas sombras da casa abandonada. Helena percebe que não está sozinha na mansão e que uma presença sombria a observa e a segue. O vulto se manifesta de diversas formas, através de sussurros, sombras e ruídos estranhos, intensificando o clima de terror e mistério. Helena se questiona sobre a identidade do vulto, se ele é um espírito da família Alencastro ou uma entidade sobrenatural. A presença do vulto adiciona uma camada de suspense e perigo à narrativa, aumentando a tensão e a sensação de ameaça. A subplot do vulto também levanta questões sobre a natureza da maldição e a possibilidade de que Helena esteja enfrentando algo além da compreensão humana. O incidente incitante que impulsiona a narrativa é a descoberta de um antigo mapa, escondido dentro do diário da família Alencastro. Este mapa não é apenas um pedaço de papel velho, mas um guia para um porão secreto na casa abandonada, um lugar onde a família praticava rituais sombrios e que, segundo o diário, guarda a chave para quebrar a maldição. A descoberta do mapa altera drasticamente o status quo da história, que até então se concentrava na investigação de Helena sobre a lenda da casa e na sua interação tensa com os moradores de Silvaterra. O mapa representa um ponto de virada, um chamado à ação que motiva Helena a se aventurar ainda mais nos mistérios da mansão e a confrontar os perigos que a aguardam. A descoberta do mapa cria uma sensação de urgência na narrativa. Helena percebe que o tempo está se esgotando e que ela precisa agir rapidamente para desvendar a verdade por trás da maldição e impedir que os espíritos da família Alencastro continuem a atormentar a vila. O mapa a leva a um novo nível de investigação, a um lugar mais profundo e sombrio na casa abandonada, onde ela se depara com manifestações sobrenaturais mais intensas e com a presença ameaçadora do vulto misterioso. A urgência da situação motiva Helena a se arriscar ainda mais, a desafiar seus próprios medos e a se aprofundar nos segredos da família Alencastro. A descoberta do mapa também afeta a relação de Helena com Elias, o antigo morador de Silvaterra. Ao perceber que o mapa a leva a um lugar perigoso, Helena busca a ajuda de Elias, que possui um conhecimento profundo sobre a casa abandonada e os rituais da família Alencastro. Elias, inicialmente relutante em se envolver, é convencido pela determinação de Helena e pela urgência da situação. A aliança entre Helena e Elias se torna um elemento crucial na narrativa, proporcionando a Helena um aliado que a ajuda a decifrar o mapa e a se preparar para os perigos que a aguardam no porão secreto. O mapa não apenas motiva Helena a agir, mas também revela um novo nível de complexidade na história. O porão secreto que o mapa indica não é apenas um lugar físico, mas um símbolo do passado sombrio da família Alencastro e da origem da maldição. Ao se aventurar no porão, Helena não apenas busca respostas, mas também se aproxima do coração da maldição, do lugar onde os rituais foram praticados e onde a tragédia se consumou. O mapa representa, portanto, um ponto de não retorno, um evento que muda o curso da história e que leva Helena a um confronto inevitável com as forças sobrenaturais que habitam a casa abandonada. O incidente incitante, portanto, não é apenas a descoberta de um mapa, mas um catalisador que transforma a investigação de Helena em uma jornada perigosa e urgente. A descoberta do mapa
cria um senso de propósito e de urgência, motivando Helena a agir e a se aprofundar nos mistérios da casa abandonada. O mapa também estabelece um novo nível de perigo e de tensão na narrativa, preparando o terreno para os eventos que se seguirão e para o confronto final de Helena com a maldição. A descoberta do mapa e a decisão de Helena de explorar o porão secreto da casa abandonada desencadeiam uma série de consequências imediatas. A primeira delas é o aumento da hostilidade dos moradores de Silvaterra, que, ao perceberem que Helena está se aproximando da verdade, tentam impedi-la por todos os meios. Eles se tornam mais agressivos, espalhando boatos sobre ela, ameaçando-a e até mesmo tentando sabotar sua investigação. Helena se vê cada vez mais isolada, tendo que lidar com a resistência da comunidade e com os perigos que a aguardam na mansão. Outra consequência da descoberta do mapa é a intensificação das manifestações sobrenaturais na casa abandonada. O vulto misterioso se torna mais presente e ameaçador, atormentando Helena com sussurros, sombras e aparições fantasmagóricas. A atmosfera na casa se torna mais opressiva, com ruídos estranhos e objetos que se movem sozinhos. Helena percebe que não está apenas enfrentando a lenda da maldição, mas também as forças sobrenaturais que habitam a mansão. O porão secreto se torna um foco de atividade paranormal, um lugar onde a linha entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos se torna cada vez mais tênue. A exploração do porão secreto revela novos segredos sobre a família Alencastro. Helena encontra vestígios de rituais macabros, símbolos estranhos e instrumentos de tortura. Ela descobre que a família não apenas buscava poder e imortalidade, mas também praticava sacrifícios humanos e cultos profanos. A história da família se torna mais sombria e complexa, revelando que a maldição não é apenas uma punição, mas também uma manifestação do mal que habitava seus corações. Helena se questiona sobre a natureza da maldição e sobre a possibilidade de que ela esteja enfrentando algo além da compreensão humana. A aliança entre Helena e Elias se fortalece à medida que eles se preparam para explorar o porão secreto. Elias compartilha seu conhecimento sobre a família Alencastro e os rituais que eles praticavam, fornecendo informações valiosas que ajudam Helena a decifrar os símbolos e os segredos encontrados no porão. A relação entre eles se aprofunda, com respeito e confiança mútua. Elias se torna um mentor para Helena, guiando-a através dos perigos da casa abandonada e ajudando-a a se preparar para o confronto final com a maldição. A descoberta do mapa e a exploração do porão secreto também introduzem um novo personagem na história. Um antigo sacerdote da vila, chamado Padre Miguel, que possui um conhecimento profundo sobre a história da família Alencastro e a origem da maldição. Padre Miguel é um personagem enigmático e ambíguo, que parece ter segredos sobre o passado da vila e que se mostra relutante em ajudar Helena. No entanto, ele se torna uma figura importante na narrativa, fornecendo informações cruciais sobre a maldição e sobre a forma de quebrá-la. A relação entre Helena e Padre Miguel é marcada pela desconfiança e pela hesitação, com ambos guardando segredos e desconfiando das intenções um do outro. A motivação de Helena se torna mais complexa à medida que ela se aprofunda na investigação. Ela não busca apenas uma história sensacionalista, mas também a verdade sobre o passado da família Alencastro e a origem da maldição. Ela se sente responsável por libertar os espíritos da família e por trazer paz à vila de Silvaterra. A motivação de Helena se torna mais pessoal, com a necessidade de honrar a memória de seu pai e de provar seu valor como jornalista. Ela se sente compelida a seguir em frente, mesmo diante dos perigos e das dificuldades, e a não desistir até que a verdade seja revelada. A exploração do porão secreto da casa abandonada leva a um aumento significativo dos conflitos na narrativa. Helena e Elias se deparam com manifestações sobrenaturais cada vez mais intensas, com objetos que se movem sozinhos, sussurros que ecoam nas paredes e aparições fantasmagóricas que os atormentam. A atmosfera no porão se torna opressiva, com o ar pesado e a sensação de que estão sendo observados por forças invisíveis.
O medo e a tensão aumentam à medida que eles se aprofundam nos segredos da família Alencastro e se aproximam do coração da maldição. A relação entre Helena e Elias também é posta à prova pelos desafios que eles enfrentam no porão. A pressão da situação e o medo do desconhecido levam a desentendimentos e a momentos de tensão entre eles. Elias, que sempre se mostrou calmo e sereno, começa a demonstrar sinais de nervosismo e ansiedade, enquanto Helena, que sempre se mostrou corajosa e determinada, começa a duvidar de suas próprias habilidades. A dinâmica entre eles se torna mais complexa, com a necessidade de confiar um no outro, mas também com a incerteza de que eles serão capazes de superar os perigos que os aguardam. A subplot do vulto misterioso se intensifica à medida que Helena e Elias se aprofundam na exploração do porão. O vulto se torna mais presente e ameaçador, atacando-os com violência e tentando impedi-los de continuar sua investigação. Helena e Elias percebem que o vulto não é apenas uma manifestação sobrenatural, mas uma entidade poderosa que está determinada a proteger os segredos da família Alencastro. A luta contra o vulto se torna um desafio constante, exigindo que Helena e Elias usem todas as suas habilidades e recursos para sobreviver. A subplot do Padre Miguel também se desenvolve de forma significativa. Helena, cada vez mais desesperada por respostas, decide confrontar o padre e exigir que ele compartilhe seu conhecimento sobre a maldição. Padre Miguel, inicialmente relutante em se envolver, revela informações cruciais sobre a origem da maldição e sobre a forma de quebrá-la. Ele conta a história de um antigo amuleto, capaz de libertar os espíritos da família Alencastro, mas que está escondido em algum lugar da casa abandonada. A relação entre Helena e Padre Miguel se torna mais complexa, com a necessidade de confiar um no outro, mas também com a incerteza de que eles estão dizendo a verdade. A busca pelo amuleto se torna um novo objetivo na narrativa, levando Helena e Elias a explorar outros cômodos da casa abandonada, onde se deparam com novos perigos e desafios. A casa se torna um labirinto de corredores escuros, quartos empoeirados e passagens secretas, onde os espíritos da família Alencastro os atormentam e tentam impedi-los de encontrar o amuleto. A tensão aumenta à medida que Helena e Elias se aproximam de seu objetivo, com a sensação de que estão sendo observados e perseguidos por forças sobrenaturais. As subplots se entrelaçam à medida que a narrativa avança, com a busca pelo amuleto se tornando crucial para quebrar a maldição e libertar os espíritos da família Alencastro. A luta contra o vulto misterioso se torna uma prova da coragem e da determinação de Helena e Elias, enquanto a relação com Padre Miguel se torna uma fonte de informações valiosas e de segredos obscuros. A tensão aumenta à medida que os personagens se aproximam do confronto final com a maldição, com a sensação de que o tempo está se esgotando e de que o perigo está cada vez mais próximo. A busca pelo amuleto leva Helena e Elias a um confronto direto com o vulto misterioso, que se revela como o espírito de um antigo membro da família Alencastro, um homem chamado Ricardo, que foi o principal responsável pelos rituais macabros e pela origem da maldição. Ricardo, em sua forma espectral, tenta impedir que Helena e Elias encontrem o amuleto, atacando-os com violência e usando seus poderes sobrenaturais. A luta contra Ricardo se torna um momento crucial na narrativa, um ponto de virada que testa a coragem e a determinação de Helena e Elias. Durante a luta contra Ricardo, Helena descobre que o amuleto não é apenas um objeto mágico, mas também um portal para o passado, capaz de transportá-la para o dia em que a tragédia da família Alencastro aconteceu. Helena percebe que, para quebrar a maldição, ela precisa não apenas encontrar o amuleto, mas também voltar ao passado e impedir que os rituais macabros sejam realizados. Essa descoberta representa um novo desafio para Helena, que precisa lidar com a possibilidade de alterar o curso da história e com as consequências imprevisíveis de suas ações. A relação entre Helena e Elias atinge um novo nível de profundidade durante a luta contra Ricardo. Elias, ao ver Helena em perigo, revela um segredo sobre seu passado. Ele é descendente de uma família que sempre se opôs aos Alencastro
e que lutou contra seus rituais macabros. Elias se sente responsável por ajudar Helena a quebrar a maldição, pois ele acredita que essa é a sua missão e a sua forma de honrar seus ancestrais. A revelação do segredo de Elias fortalece a aliança entre eles e os motiva a seguir em frente, mesmo diante dos perigos que os aguardam. A relação com Padre Miguel também passa por uma transformação significativa. Padre Miguel, ao perceber a determinação de Helena e Elias, decide compartilhar um segredo sobre seu passado. Ele foi o sacerdote que realizou os rituais macabros da família Alencastro, mas que se arrependeu de seus atos e que passou a vida tentando expiar seus pecados. Padre Miguel se sente responsável pela maldição e decide ajudar Helena e Elias a quebrá-la, fornecendo informações valiosas sobre o amuleto e sobre a forma de usá-lo. A revelação do segredo de Padre Miguel representa um momento de redenção para ele e um ponto de virada na narrativa. O confronto com Ricardo e a descoberta do poder do amuleto levam a um aumento significativo da tensão na narrativa. Helena e Elias percebem que estão se aproximando do clímax da história, do momento em que eles terão que confrontar a maldição e os espíritos da família Alencastro. A atmosfera na casa abandonada se torna mais opressiva, com a sensação de que o tempo está se esgotando e de que o perigo está cada vez mais próximo. A narrativa se prepara para o confronto final, com os personagens se preparando para enfrentar seus maiores medos e desafios. O desenvolvimento dos personagens atinge um novo nível de complexidade à medida que eles se aproximam do clímax da história. Helena, que sempre se mostrou corajosa e determinada, precisa lidar com a possibilidade de alterar o curso da história e com as consequências imprevisíveis de suas ações. Elias, que sempre se mostrou calmo e sereno, precisa confrontar seu passado e sua responsabilidade na luta contra a maldição. Padre Miguel, que sempre se mostrou enigmático e ambíguo, precisa buscar a redenção por seus pecados e ajudar Helena e Elias a quebrar a maldição. O desenvolvimento dos personagens se torna um elemento crucial na narrativa, preparando o terreno para o confronto final e para a resolução da história. A descoberta do poder do amuleto, como um portal para o passado, leva Helena e Elias a se prepararem para a viagem no tempo, um momento crucial que os colocará frente a frente com a origem da maldição. Eles se reúnem com Padre Miguel para aprender mais sobre os rituais da família Alencastro e sobre a forma de usar o amuleto para alterar o passado. Padre Miguel, que se mostra cada vez mais arrependido de seus atos, compartilha seu conhecimento com Helena e Elias, fornecendo informações valiosas sobre o dia em que a tragédia aconteceu e sobre os rituais que foram realizados. A preparação para a viagem no tempo se torna um momento de tensão e expectativa, com os personagens se preparando para enfrentar seus maiores medos e desafios. Antes de viajar para o passado, Helena e Elias precisam lidar com uma série de pequenos confrontos que testam sua coragem e sua determinação. Eles se deparam com os espíritos da família Alencastro, que tentam impedi-los de usar o amuleto e de alterar o passado. A luta contra os espíritos se torna uma prova da força da aliança entre Helena e Elias, que precisam trabalhar juntos para superar os obstáculos que se colocam em seu caminho. Esses confrontos menores servem como uma preparação para o confronto final com a maldição, com os personagens se tornando mais fortes e mais preparados para enfrentar os perigos que os aguardam. Durante a preparação para a viagem no tempo, Helena descobre que um dos moradores de Silvaterra, um homem chamado Tomás, está secretamente colaborando com os espíritos da família Alencastro. Tomás, que sempre se mostrou um aliado de Helena, revela-se como um traidor, movido por ganância e por um desejo de poder. A traição de Tomás representa um momento de choque e decepção para Helena, que precisa lidar com a perda de confiança e com a sensação de que está cercada por inimigos. A traição de Tomás também adiciona uma nova camada de complexidade à narrativa, mostrando que a luta contra a maldição não é apenas uma luta contra forças sobrenaturais, mas também uma luta contra a maldade humana. A preparação para a viagem no tempo também leva a uma resolução parcial de uma das subplots da narrativa, a história do vulto misterioso.
Helena e Elias descobrem que o vulto é, na verdade, o espírito de uma mulher chamada Sofia, que foi a esposa de Ricardo Alencastro e que se opôs aos rituais macabros de seu marido. Sofia, em sua forma espectral, decide ajudar Helena e Elias a quebrar a maldição, fornecendo informações valiosas sobre o amuleto e sobre a forma de usá-lo. A resolução da subplot do vulto representa um momento de alívio e esperança na narrativa, mostrando que nem todos os espíritos da casa abandonada são malignos e que a luta contra a maldição não é uma causa perdida. A preparação para a viagem no tempo também leva a uma série de revelações sobre o passado da família Alencastro. Helena e Elias descobrem que a maldição não é apenas uma punição pelos rituais macabros, mas também uma consequência da ganância e da crueldade da família. Eles percebem que a maldição é uma manifestação do mal que habitava os corações dos Alencastro e que a única forma de quebrá-la é perdoar seus pecados e libertar seus espíritos. Essas revelações sobre o passado da família Alencastro preparam o terreno para a resolução final da narrativa, mostrando que a luta contra a maldição não é apenas uma luta contra forças sobrenaturais, mas também uma luta contra o mal que habita a alma humana. A preparação para a viagem no tempo, portanto, não é apenas um momento de planejamento, mas também um momento de confrontos, revelações e resoluções parciais. Os personagens se preparam para o clímax da história, com a sensação de que estão se aproximando do momento decisivo em que terão que enfrentar seus maiores medos e desafios. A narrativa se prepara para o confronto final, com os personagens se tornando mais fortes e mais preparados para lidar com as consequências de suas ações. A iminente viagem no tempo para o dia da tragédia da família Alencastro intensifica a tensão na narrativa, com Helena e Elias enfrentando seus últimos desafios antes do confronto final. Eles precisam lidar com a resistência dos espíritos da família, que se tornam mais agressivos e violentos, tentando impedi-los de usar o amuleto. A luta contra os espíritos se torna uma prova da coragem e da determinação de Helena e Elias, que precisam trabalhar juntos para superar os obstáculos que se colocam em seu caminho. A tensão aumenta à medida que eles se aproximam do momento decisivo, com a sensação de que o tempo está se esgotando e de que o perigo está cada vez mais próximo. A traição de Tomás se torna um obstáculo adicional para Helena e Elias. Tomás, movido por sua ganância e por seu desejo de poder, tenta roubar o amuleto e usá-lo para seus próprios fins. Helena e Elias precisam confrontar Tomás, que se torna um inimigo perigoso e imprevisível. A luta contra Tomás representa um desafio adicional para Helena e Elias, que precisam lidar com a traição de um aliado e com a sensação de que estão cercados por inimigos. A tensão aumenta à medida que eles se aproximam do momento decisivo, com a sensação de que estão sozinhos e que precisam confiar apenas em suas próprias habilidades. A relação entre Helena e Elias atinge um novo nível de profundidade à medida que eles se preparam para a viagem no tempo. Eles compartilham seus medos e suas incertezas, expressando seus sentimentos e suas emoções. A relação entre eles se torna mais forte e mais profunda, com a necessidade de confiar um no outro e de se apoiar mutuamente. A relação entre Helena e Elias se torna um elemento crucial na narrativa, mostrando que a luta contra a maldição não é apenas uma luta contra forças sobrenaturais, mas também uma luta pela esperança e pelo amor. A relação com Padre Miguel também se torna mais complexa à medida que eles se preparam para a viagem no tempo. Padre Miguel, que sempre se mostrou relutante em se envolver, revela que ele também será transportado para o passado, pois ele é a chave para quebrar a maldição. Padre Miguel, que se sente responsável pela tragédia da família Alencastro, decide se redimir por seus pecados e ajudar Helena e Elias a alterar o passado. A relação com Padre Miguel se torna um elemento crucial na narrativa, mostrando que a luta contra a maldição não é apenas uma luta contra forças sobrenaturais, mas também uma luta pela redenção e pelo perdão. As subplots da narrativa se alinham à medida que a história se aproxima do clímax. A luta contra os espíritos da família Alencastro, a traição de Tomás,
A relação entre Helena e Elias e a redenção de Padre Miguel se tornam elementos cruciais na narrativa, mostrando que todos os fios da história estão se unindo em um único ponto. A tensão aumenta à medida que os personagens se aproximam do momento decisivo, com a sensação de que todos os seus esforços e sacrifícios estão prestes a ser colocados à prova. A narrativa se prepara para o clímax, com todos os elementos da história se unindo em um único ponto. Os personagens se preparam para o confronto final com a maldição, com a sensação de que o tempo está se esgotando e de que o perigo está cada vez mais próximo. A tensão aumenta à medida que a narrativa se aproxima do momento decisivo, com a sensação de que tudo está prestes a mudar para sempre. A viagem no tempo transporta Helena, Elias e Padre Miguel para o dia da tragédia da família Alencastro, onde eles se deparam com a cena dos rituais macabros sendo realizados. Eles se veem no meio de uma atmosfera de terror e sofrimento, com os espíritos da família atormentados e os rituais profanos sendo conduzidos por Ricardo Alencastro. Helena, Elias e Padre Miguel percebem que precisam agir rapidamente para impedir que os rituais sejam concluídos e que a maldição seja lançada sobre a casa abandonada. O confronto final com a maldição se inicia, com os personagens se preparando para enfrentar seus maiores medos e desafios. O confronto com Ricardo Alencastro se torna o ponto central do clímax da narrativa. Helena, Elias e Padre Miguel se unem para enfrentar Ricardo, que se mostra um inimigo poderoso e implacável. A luta contra Ricardo é intensa e violenta, com os personagens usando todas as suas habilidades e recursos para sobreviver. Helena, usando o amuleto, tenta interromper os rituais macabros, enquanto Elias e Padre Miguel lutam contra os espíritos da família Alencastro, que tentam impedi-los de alterar o passado. A luta contra Ricardo representa o clímax da narrativa, com os personagens se preparando para o momento decisivo em que a maldição será quebrada ou perpetuada. A luta contra Ricardo leva a uma resolução da subplot, do vulto misterioso. Sofia, a esposa de Ricardo, se manifesta e decide ajudar Helena, Elias e Padre Miguel a derrotar seu marido. Sofia revela que Ricardo a matou por se opor aos rituais macabros e que ela sempre buscou uma forma de se vingar de seu assassino. Sofia, usando seus poderes espectrais, ajuda Helena a interromper os rituais e a quebrar a maldição. A resolução da subplot do vulto representa um momento de alívio e esperança na narrativa, mostrando que a luta contra a maldição não é apenas uma luta contra forças sobrenaturais, mas também uma luta pela justiça e pela vingança. O confronto final com Ricardo culmina com a redenção de Padre Miguel. Padre Miguel, ao perceber que a maldição é uma consequência de seus próprios pecados, decide se sacrificar para quebrar a maldição. Padre Miguel, usando o amuleto, realiza um ritual de purificação que liberta os espíritos da família Alencastro e quebra a maldição da casa abandonada. A redenção de Padre Miguel representa um momento de emoção e esperança na narrativa, mostrando que o perdão e a redenção são possíveis mesmo para aqueles que cometeram os piores pecados. Com a maldição quebrada, Helena, Elias e Padre Miguel retornam ao presente, onde encontram a casa abandonada transformada em um lugar de paz e tranquilidade. Os espíritos da família Alencastro foram libertados e a atmosfera de terror e sofrimento desapareceu. Helena, Elias e Padre Miguel percebem que sua missão foi cumprida e que eles conseguiram trazer paz à vila de Silvaterra. A resolução da narrativa representa um momento de alívio e esperança, mostrando que o bem sempre prevalece sobre o mal e que a verdade sempre triunfa sobre a mentira. A narrativa termina com um chamado à ação para o espectador. Assim como Helena, Elias e Padre Miguel enfrentaram seus medos e lutaram contra a maldição, você também pode enfrentar seus próprios demônios e buscar a verdade em sua vida. Não tenha medo de explorar o desconhecido, de questionar o status quo e de lutar por aquilo que você acredita. A verdade está lá fora, esperando para ser descoberta. E a coragem é a chave para desvendá-la. Não se deixe abater pelo medo e pela escuridão, pois a luz da esperança sempre brilhará no final. Após a quebra da maldição, a vida em Silvaterra retorna à normalidade, mas com uma nova perspectiva.
A casa abandonada, antes um símbolo de terror e sofrimento, agora se torna um lugar de paz e tranquilidade. Os moradores da vila, que antes evitavam a mansão, agora a visitam com respeito e admiração, reconhecendo a coragem de Helena, Elias e Padre Miguel. A lenda da casa abandonada se transforma em uma história de esperança e redenção, um lembrete de que o bem sempre prevalece sobre o mal e que a verdade sempre triunfa sobre a mentira. A vila de Silvaterra se torna um lugar mais forte e mais unido, com os moradores aprendendo a importância da coragem, da justiça e do perdão. Helena, após sua experiência na casa abandonada, se torna uma jornalista mais experiente e mais determinada. Ela continua a investigar histórias de mistério e suspense, mas com uma nova perspectiva e com um novo propósito. Helena se torna uma defensora da verdade e da justiça, usando sua voz para lutar contra as injustiças do mundo. Ela se torna uma inspiração para muitas pessoas, mostrando que o medo pode ser vencido e que a coragem é a chave para desvendar os mistérios da vida. Helena nunca se esquece de sua experiência na casa abandonada, que a transformou para sempre e que a ensinou a importância da coragem, da justiça e do perdão. Elias, após sua experiência na casa abandonada, decide permanecer em Silvaterra, onde se torna um líder e um guia para a comunidade. Ele usa seu conhecimento sobre a história da vila e sobre os rituais ancestrais para ajudar os moradores a superar seus medos e a construir um futuro melhor. Elias se torna um símbolo de esperança e redenção, mostrando que mesmo aqueles que viveram no passado podem encontrar um novo caminho e um novo propósito na vida. Elias nunca se esquece de sua experiência na casa abandonada, que o transformou para sempre e que o ensinou a importância da coragem, da justiça e do perdão. Padre Miguel, após seu sacrifício na casa abandonada, se torna um mártir e um símbolo de redenção. Sua história é contada de geração em geração, como um lembrete de que o perdão e a redenção são possíveis mesmo para aqueles que cometeram os piores pecados. Padre Miguel se torna um exemplo de coragem e de humildade, mostrando que mesmo aqueles que se perderam no caminho podem encontrar a luz da esperança. Padre Miguel nunca se esquece de sua experiência na casa abandonada, que o transformou para sempre e que o ensinou a importância da coragem, da justiça e do perdão. A narrativa termina com uma reflexão sobre a importância da coragem, da justiça e do perdão. A história da casa abandonada é um lembrete de que o mal existe no mundo, mas que ele pode ser vencido com a coragem, a justiça e o perdão. A história de Helena, Elias e Padre Miguel é uma inspiração para todos aqueles que buscam a verdade e a justiça, mostrando que mesmo diante dos maiores desafios, a esperança e a coragem sempre prevalecem. A narrativa termina com uma mensagem de esperança e de otimismo, mostrando que o bem sempre vence o mal e que a luz sempre prevalece sobre a escuridão. A história da casa abandonada é um chamado à ação para o espectador. Não se deixe abater pelo medo e pela escuridão, pois a luz da esperança sempre brilhará no final. Busque a verdade, lute pela justiça e perdoe aqueles que te fizeram mal. A coragem, a justiça e o perdão são as chaves para um mundo melhor, e você tem o poder de fazer a diferença. A história da casa abandonada é um lembrete de que o bem sempre vence o mal, e que a luz sempre prevalece sobre a escuridão. Não se esqueça dessa lição e siga em frente com coragem, justiça e perdão.